Hoje temos uma surpresa muito especial. Vamos ali ver. Já vai! Olá, Ana! Então! Yeah! Como é que estás, girl? Estão? Estou bem, Tudo bem? vocês? Que surpresa boa! Já cá estou outra vez. Olha, temos aqui a grande Ana Moraes. Ela é fortíssima. E o grande Ricardo Lino. Fortíssimo. E a pequenina Ana Linda. Pois Aqui está, está, olha lá atrás aqui, da ó. câmara. Bom, Tudo bem. Pessoal, isto hoje promete, vamos ter aqui uma aula, vamos ter aqui um treino que é para passar aí informações para vocês, portanto, dicas de treino para vocês, e depois vamos levar a Ana ao podcast para saber aqui tudo sobre ela, aqui as novidades verdade. fresquinhas, aqui sobre o que é que vem a seguir, sobre os projetos de treino e do que é que vem de fitness aí para a frente. Sim. Estás pronta, Ana? Vamos então entrar? Vamos a isso. Olha, podes ir, vá. Vamos entrar que eu vou-te conhecer, vou-te mostrar aqui o espaço, vou dar a conhecer o espaço. outra vez. Olha, ainda são quantos quilómetros até aqui? São 160 De Évora. de Évora. De Évora. Sim. Mas fez bem, não se fez? Fez bem. Fez bem. 2 horinhas. Sim, muito mais perto. Poxa, mas tu houve uma vez que vieste da Austrália da Austrália cá fazer um treino connosco. Aqui. Pronto, isto é a recepção, aqui a entrada, depois temos ali uma sala de treino daquele lado, aqui uma salinha mais reservada também para pernas, os abdutores, os gêmeos em pé, sentado, leg extension, leg curl. Depois também temos ali algumas fotografias minhas da altura da competição, que eu sei que tu também competiste. É verdade. E depois também vamos querer saber um bocadinho mais sobre essa tua experiência, como é que correu. Porque se calhar também pode haver algumas senhoras que também estão a querer agora também dar os primeiros passos no mundo do bikini fitness e também para dar algumas dicas também. Sim, sim. É muito fixe, muito fixe. Então vamos continuar. Depois, aqui sala de treino individual. É aqui que nós temos os treinos também de PT, ali também naquela sala e na outra. Mas aqui depois é que estão também as frases que nos movem. Tu, olhando assim para estas frases que aqui estão, qual é assim, se calhar a frase que tu mais te identificas? Qual é aquela que mexe mais contigo? Juntos conseguimos. Juntos conseguimos. Sim. Juntos conseguimos. Esta é que Sim, se calhar que mais... é aquela mais... Sim. É que mais mexe contigo mais. Sim, é. E ninguém disse que era fácil também. Pois. Porque se fosse fácil toda a gente conseguia, não é? É verdade, é verdade. E às vezes é preciso para sairmos um todos. bocadinho da zona de conforto para que as coisas sejam possíveis de acontecer. Totalmente. Completamente de acordo com isso. É, não é? É, não é? Não, mas há aqui muitas frases para a gente olharmos um bocadinho para cada uma delas e se calhar temos aqui se calhar um bocadinho de nós em cada uma delas, não é? E quando se está no mundo do PT, né, da parte do treino personalizado, a gente quer mostrar o nosso melhor também para os nossos clientes. Isto, acho que foca-se que cada uma delas já tem um bocadinho a ver connosco, não é? Sim, connosco. É, não é? E muitos clientes também se vão... Também identificando identificar, com não é? essas frases, não é? Eventualmente com todas, em diferentes fases do treino, não é? Yeah. E diferentes fases da vida deles, em Em diferentes fases do treino. Se No calhar processo. passam um bocadinho por todo No no processo. processo de transformação, eu acho que sim. Está bem, então olha, agora vamos mostrar o resto. Queres já fazer aqui um sledzinho, é? Acabei de chegar! Olha, agora podes ir ao balneário por isto também. Sim, sim, Já vais sim. a seguir. Já Olha, vamos, já vamos. aqui, máquinas com fartura de ferro. Se calhar tu estás a olhar para estas, estás já a dizer, epá, Gosto. booty. Gosto. Booty, glute leve. Adoro. É, não É é? a minha Se calhar- praia. E hoje, se calhar, também vamos fazer aqui alguns exercícios, está bem? O que é que Tá tu bem, achas tá de fazer bem. aqui algumas dicas para a malta lá para casa, Ok. para o booty workout? E também podemos fazer alguns exercícios também para a situação de gestante. Eu acho né? que sim. Para uma gravidez, o que fazer de exercícios, se calhar numa fase de pré-parto, durante e se calhar no pós-parto. Pós-parto, Algumas sim. dicas que a Ana vai passar aqui para vocês. Sim, sim. Por isso este vlog vai ser fantástico. Vai ser fantástico este vlog. Então vamos por aqui agora. Olha, estive aqui a fazer umas obras e esqueci-me daqui da caixa de ferramenta. Pá, um bom PT, um bom empreendedor, não é? Tem que também tem que ter a mal de ferramentas, não é? Isto faz parte, não é? Faz parte. Então vá, venha por aqui. Isto é mesmo aqui. Já agora leva também comigo. Vou-te pôr lá aqui nesta. Os balneários aqui. Olha, vai lá mostrar o balneário.
toalhitas, depois tens aqui o lado do duche. E... Espetáculo. São bem grandes. Uau! São gigantes. Que paixão! Já vou lá só para comprar lá para dentro. Eu gosto disso. Por quê? E já aqui estamos, outra vez. Vamos agora para aquele lado. Vamos? Oh, Ana, já pensam as coisas ali no balneário? Já. Então... Olha, mas venham aqui conhecer o meu filho. Venham cá conhecer o meu filho. Olha aqui. Ó André! Olha, repara quem é que veio aqui fazer uma visita. André. Ó André, vem aqui. André, vem aqui. Olá! Olha só. Já viste o meu filhão? Que é mais alto que eu. 2 olha. metros. Já viste? A Ana hoje veio cá fazer um treino connosco. Veio cá, fazemos aqui um videozinho para o vlog, para partilhar para as pessoas um vídeo aqui de treino. E depois vamos para o podcast. É isso mesmo. É, filho? Podemos usar aqui a sala de musculação? Sim, podes usar. Tá bom. Então, pronto. Até já. O que é que tu treinas, puto? O que é que tu treinas? Então vamos. Então, Ana, olha, vamos então começar. Não sei que tipo de treino é que tu queres fazer aqui connosco, o que é que tu gostavas de partilhar? Um bocadinho, se calhar, de booty workout. Esta outra sala. Vamos ver a sala da outra Vamos sala. ver. Booty workout. Para poderem fazer em casa, se calhar, sem equipamento, era uma boa ideia? Sim, podemos fazer isso. Aqui para Pronto, a sala que nós temos aqui é esta. Que também é uma sala para PT, neste momento. um bocadinho também treino funcional. Não é? Esta sala chegou a ser uma sala onde tínhamos as aulas de grupo, que era aqui que tínhamos o Pilates, era aqui que tínhamos o Zumba, e depois, desde a pandemia para cá, que nós decidimos só fazer aqui a parte também do PT. Temos aqui mais uma sala Sim, imenso espaço de PT. também. Sim. Uma sala isolada de treino personalizado. Está bem, então, vamos? Vamos? Agora que a minha massa agora não posso ajudar. Olá! Estamos aqui agora no almoço. Temos aqui hoje uma convidada muito especial, que é a Ana Moraes. Olá! Hoje vamos ter um podcast e a Ana vai estar aqui connosco. É verdade. Vamos partilhar aqui um bocadinho de treino e depois também aqui o seu dia-a-dia, o seu lifestyle aqui no podcast. Sim, é Pronto, foram 4. Ana, beijinhos. Oi. Então vá, sigam-nos. Olha, uma das dúvidas que o pessoal lá em casa às vezes tem para fazer treino de glúteo, o que chama bunda na nuca, né? Uma boa nuca. Pronto, pôr o rabiós para cima. Uma das coisas importantes é nós sabemos fazer a recruta, isto é, da zona alvo de trabalho, Sim. que é uma pré-ativação. Antes de passarmos a alguns exercícios de glúteo, que estratégias é que tu tens para fazer então a ativação do glúteo? Olha, para a ativação do glúteo, eu gosto mesmo de ir a exercícios mais isolados, movimentos mesmo mais isolados assim da anca, movimentos laterais ou dos kicks, porque vão mesmo só não fazer muito trabalho de perna, mas isolar mesmo o glúteo, para que quando vais fazer os agachamentos ou outros exercícios que recrutem também as coxas, não sejam só as coxas a trabalhar e que realmente os glúteos estejam ativos. Eu gosto de fazer... Um exemplo. Diz. Então vamos ver um exemplo, por exemplo. Um exemplo que tu possas dar então às pessoas, Ok. uma coisa mais prática. Por Sim. exemplo, então glúteo médio, eu falo Sim. glúteo médio, por exemplo. Sim. Que exercícios é que podemos fazer então antes de uma sessão Antes da sessão, sim. de booty? Portanto, tudo o que seja movimentos laterais. Portanto, se tiveres uma banda, podes colocar a banda e podes fazer vou aquelas buscar. aberturas. Vou buscar. Sempre uma banda. Então, malta, hoje vocês aproveitem bem, meninas. Isto é mesmo para booty workout. Ela sabe fazer de um tapete também. Vai, então vamos lá. Então, eu vou colocar... Vamos pôr uma super banda. Queres tapete, Ana? Não, agora ainda não é preciso. Já vou buscar o tapete. Então, muito bem. Logo acima do joelho. Sim, Ok. eu gosto logo acima do joelho. Ok. Um pouquinho mais Então difícil. agora vamos lá fazer então aqui uma pré-ativação. Olha, até podemos começar logo mesmo em pé. Um dos pés vai ficar apoiado, vamos dobrar esse joelho, o peso do corpo está nessa perna, vamos apertar o nosso abdominal e projetar a anca para trás. E daqui vamos fazer abertura com a perna que está de fora. Aqui a ideia é trazer o joelho e rodá-lo ligeiramente para fora
sem que o nosso corpo mova também. É só a mesma perna. Isto Portanto, vai fazer é uma com que o parto- abdução com rotação Exatamente, externa. uma Com abdução rotação externa. com ligeira rotação externa. Ok. Fazer umas Excelente. repetições, pode ser entre 15 a 20 repetições, para um lado, fazermos para o outro, pelo menos para termos esta ativação aqui. E para quem não tem um zona. elástico, já o exercício em si já O é exercício desafiante. em si é desafiante. é Só desafiante. fazer um movimento Ok. vai... Só fazer aqui um movimento e Ok. temos aquela ideia de contração dos glúteos, de nada uma contra a outra, já vai trazer um bocadinho essa ativação. Portanto, fazer a conexão Exatamente, motora, a não é? conexão é muito importante. Ok, ok. Então, este é um. Excelente, excelente. Sim. Outro. Podemos fazer os kicks também, até partir da mesma posição. Uhum. Aqui a perna vai acima. Eu gosto também de rodar ligeiramente o meu Sim, pé para sim, fora, portanto haver sim. sempre uma ligeira rotação externa Ok. do pé. Aqui vamos ativar um pouquinho mais Uhum. a parte de cima do glúteo e também o nosso core, porque o nosso core está sempre a trabalhar nestes movimentos, Ok. que também é muito importante para o treino de glúteos. Portanto, a extensão da coxa com um bocadinho de rotação também Exato. do pé. Ok, muito bem. E também sempre com o apoio da parede. Sempre com o apoio da parede. Pronto, está a ver? Sim. Pessoal, está a ver? Em Sempre casa, uma confortável. parede com uma banda elástica ou até mesmo sem, vocês já conseguem fazer aqui a ativação. Sim, sim. Algum exercício de tapete que também consigas nos dar aqui alguma dica? Sim, podemos fazer. Portanto, estes movimentos Puxa. laterais também se podem fazer no tapete e além da ponte de glúteos também. Sim, ponto de glúteos, excelente. Portanto, a elevação da anca, a elevação pélvica. Uhum. Então, O ponto de glúteo começa logo por juntar aqui um pouquinho, né? A Contraímos retroversão. aqui, retroversão, e subimos. ok, E muito chega. bem. Muito bem. Então, e aqui, os pés mais juntos ou mais afastados, ou que dicas é que podes dar? É assim, sempre que rodamos um pouquinho para fora, ativamos um bocadinho mais o glúteo médio. Claro. É muito pela preferência também da pessoa. Há pessoas que gostam Ok. de manter os pés a apontar para a frente ou até só o calcanhar apoiado. Eu, por exemplo, sinto mais quando meto só o calcanhar apoiado e a ponta do pé Sim, vai sim. para cima, consigo direcionar mais para o glúteo. Se eu colocar a ponta do pé, sinto mais nos isquiotibiais. Aliás, pois, porque Pronto. a tendência depois é a pessoa carregar muito na biqueira e depois Exatamente, depois vai puxar mais perna. passa mais Exato. posterior. Então, e por exemplo, se for o trabalho unilateral, por exemplo, as duas pernas juntas e fazer só com uma, Sim. isso Ainda já melhor. é Sim, outro sim, nível, Sim. já é outra exigência, pessoal. Sim. Pronto, exatamente. Então, fazer a retroversão, subir, ok, excelente, excelente. Depois também, se calhar, podemos usar um também de pilates que é na posição, então, na fase concêntrica Uhum. e fazer algumas rotações, por exemplo, clockwise e anti-clockwise. Mas fazes a partir de baixo? Não, logo em cima. Em logo cima? Em cima. Ok. Pronto, em isometria e depois fazer este movimento clockwise, anti-clockwise e não deixando, portanto, fazer aqui a rotação Uhum. pélvica. Porque a tendência, quando pomos a perna para este lado, é o corpo a querer acompanhar. E assim, temos que fazer uma recruta maior da tua perna direita, que é a Sim, perna sim, de apoio, para estabilizar o movimento que a outra está a fazer. Portanto, não deixar o corpo rodar para cá. Isso vai fazer uma ativação. Isto por si só já é um exercício fortíssimo. É exigente. É muito Já faz exigente. parte do muito treino, exigente. não é? Então pronto, muito bem. Então, e mais algum que possas partilhar? Eu gosto dos clams, que é a Clams? concha, Ok, mas é uau. também muito parecido àquilo que estávamos a fazer na parede. Sim. Portanto, a ideia é a mesma, é colocarmos de forma lateral, respeitando aqui esta curvaturazinha da nossa anca no chão. Vamos colocar as solas dos pés juntas, vamos tentar juntar os joelhos e depois afastar. Estamos a fazer exatamente o mesmo movimento de abdução com a rotação do joelho. Sim. E o facto de estarmos a pressionar o calcanhar um contra o outro vai logo ativar muito mais o glúteo também. A diferença neste é que a perna de baixo estar a pressionar também contra o chão também Também está a trabalhar o o adutor. glúteo. Sim, o sim, glúteo sim. médio. E aqui, não deixando também fazer aqui oscilações Exatamente. do Sem tronco. rodar a anca. Ok, já é outra mais exigência. E que aí a mão também pode estar no chão, não é? Ou então também pode estar aqui só nesta zona, não é? Exato. Pronto, isto também é muito fixe. Isto é os clamps do Pilates. Clams. Pronto. Mais algum? Então e agora o agachamento? Se calhar passando mesmo então para a parte do agachamento. Ok. Para quem não tem material em casa, que tipo de agachamento é que tu aconselhas? Que exercício é que podes, se calhar, dizer lá para o pessoal em casa fazer? Se calhar, por exemplo, fazer mais em sumo, fazer os goblet squat, até que profundidade ir? Que dicas é que Exato. podemos dar para lá para casa? Eu gosto muito dos goblets. Os goblets, sim? Sim. Então eu vou buscar ali um peso. Sim. Se tivermos um peso ou qualquer coisa para agarrar, até mesmo Sim. fazer a posição, mas se tivermos
um pesozinho para agarrar. Pode ser, por exemplo, um garrafão de água também, se Sim, vocês sim, tiverem. exato, qualquer coisa que haja em casa. Pronto. Sempre perto do peito, porque assim não temos nada a afastar, não vamos forçar as nossas costas, portanto, é sempre junto ao nosso peito. Depois os goblets eu gosto de fazer um bocadinho mais, com as pernas mais juntas, os pés rodam sempre externamente, um pouquinho, e sentamos o máximo que der lá em baixo. 90 graus, Excelente, um bocadinho mais. Excelente. Depois depende sempre da... Pronto, porque aqui Da o ideal capacidade também da pessoa. é descer o máximo possível, porque é numa profundidade maior, é que o glúteo também é mais Glúteo solicitado, vai né? trabalhar, Mas sim. também perceber se não existe depois uma mudança na nossa coluna e na postura, porque se houver uma retroversão da bacia, o tal butt-wing que se fala, não é? A pisca dela, se houver um butt-wing já estamos a comprometer a nossa postura. Exatamente. E que depois quando se começa a meter mais peso, há uma sobrecarga progressiva, depois já começa a criar dano às nossas costas se nós não tivermos o core forte. Exatamente. Não é? Pronto, esse exercício é ótimo. Imagina, tem agora, se tivermos uma dificuldade, por exemplo, em mobilidade tibiotársica, que conselhos é que podes dar para quem não conseguir fazer um agachamento mais profundo e Completo. começar a comprometer as costas? Se começar a agachar e fizer assim o corpo à frente. Que dicas é que se calhar posso dar? Para a frente, se calhar optar por fazer mais os agachamentos na parede, não é? Ok, se calhar Ou com uma bola, sentar uma fitball. uma fitball, Então vamos ver. deslizando para contornar essa... Ok, então quase como fosse um eque improvisado, é isso? Ou uma prensa improvisada? Exatamente. Então, Porque assim, grandes dicas, pessoal, grandes dicas para assim vocês. estamos simplesmente encostados à bola Sim, e a bola não nos vai deixar curvar tanto para a frente, fazer não é? flexão do tronco. Portanto, vamos só Ok. continuar a pressionar o nosso corpo contra a parede, contra a bola. sim. E aqui também vamos sentando, o máximo que conseguimos. Claro. Com as nossas possibilidades. Muito bem. Pronto, e aqui já nós conseguimos mandar o corpo mais para trás, como se estivesse Exatamente. sentado em cima Não vamos de uma cair. cadeira. Pronto, que é para não haver esta tendência de meter os joelhos para a frente e assim, isto é uma maneira de corrigir e tudo. Pois, Pronto, uma nada bola, uma passa. fitball, pronto, excelente. E depois até podemos também usar com um peso. Sim. Portanto, ainda podemos fazer aqui esta adição de Podemos fazer usar o peso passar por entre as pernas e aqui é muito importante que os nossos ombros não descaiam assim para a frente. Portanto, mantemos a postura direitinha lá atrás e deixamos o peso cair aqui por entre a nossa perna. Que bom, que top. E depois, Ana, até podemos também usar as cadências, não é? Isto é fazer, por exemplo, uma excêntrica mais lenta, Sim, uma sim, concentra, se calhar um bocadinho mais rápido, fazer até uma isometria na fase... 2, 3, rápido. Ok. Ou então ficar mesmo lá em baixo. Na isometria. Ok. Que top, Ana. Obrigado. Isto vai ser muito útil lá para as pessoas para casa. Olha, em relação aos lunges, que dicas é que tu podias lá dar também para os lunges? Porque já é um exercício também que é composto, que também se pode fazer lá em casa quase sem equipamento, não é? Sim. Que dicas é que também podias dar para as pessoas para os lunges? A primeira ideia tem que ser uma passada grande, porque é o primeiro erro que as pessoas fazem, tentam fazer com os pés muito juntos. Fazem assim só, né? E assim é mais dominante do Muito quadril. junto, exato. Quadril não, de joelho. De joelho. Ou tentarem pôr os pés alinhados numa linha, o que não é. Portanto, Claro. os pés estão alinhados à medida da nossa anca. Portanto, se eu estou assim, eu dou um passo, mas não dou aqui. Portanto, Já. vou começar aqui. É logo mais fácil de equilibrar, Sim, não do é? equilíbrio, sim. Temos sempre o apoio da parede, também se for preciso. Passada grande, o calcanhar do pé de trás está sempre em cima. Okay? Não vamos fazer lunges a partir daqui, Claro. porque senão o nosso joelho nem dobra, não é? Não dá para Portanto, fazer, precisamos não dá. de ter o calcanhar sempre para cima. Aqui a nossa anca já está ligeiramente para a frente, na tal A retroversão. tal retroversão e com o flexor da coxonguinha à frente, exatamente. E depois é só descer o joelho, não é? Então descemos, Yeah. subimos. Até ao nível do tronco, se calhar fleter um bocadinho o tronco à frente para dar um bocadinho Eu mais gosto, de exato. ênfase ao glúteo. Gosto de trazer o corpo um bocadinho assim mais à frente, porque aí sente-se logo a diferença do glúteo da perna Ok. da frente a trabalhar. Até se nós usássemos um peso, como é que tu poderias aconselhar, ou quem tivesse um garrafão de água, um halter, um kettlebell, como é que podíamos adicionar carga a este movimento? Sim. Eu gosto de colocar é quase como se fosse a nossa perna que está atrás, não é? O seguimento da perna, na perna que não está aqui na Yeah, frente, que é fixe. onde está o peso. O peso não vai tocar no chão porque O joelho toca primeiro. Exatamente, o joelho vai lá chegar primeiro. E temos também a postura ou direitinha ou ligeiramente inclinada à frente. Uhum. Trazemos o peso e subimos. Pode ser novamente com as cadências devagarinho para baixo e subir rápido. Ou então podemos fazer
pequenas insistências, ou mesmo ficar cá em baixo durante uns segundinhos. Muito bom. Até arder. Bem, pessoal, isto está aqui grandes dicas para vocês. Até, por exemplo, fazer então os lunges, este é o split squat, né? Digamos que é a posição mais, a posição em que chamamos o split squat. Depois temos os lunges, são os mais dinâmicos. Que dicas é que podias dar em termos de lunges? Por exemplo, em passada. Por exemplo, nós gostamos muito de fazer o back to front, o front to back. Pronto, tem um apoio de uma perna, avançar e depois, por exemplo, voltar atrás. Isto acaba por ser um bocadinho mais desafiante, não é? Sim, sim, é. Ou também fazer mesmo as passadas, não é? Os walking lunges. Isto também pode ser então uma variante para vocês fazerem. Eu tenho o split squat, o que é muito conhecido split squat. Os bulgários split squat. Que dicas é que podes também aqui dar às pessoas? Vais segurar a bola? Segurares a bola? Prometo que seguro. Portanto, os bulgários, normalmente nós temos um pé elevado, o pé de trás. Normalmente, não é? Nós começamos assim e vamos diretamente ao exercício. Eu aconselho a começar de baixo. Então, eu começo de baixo. Eu também. Vou colocar o meu pé e aqui já vejo qual é que vai ser o ângulo, se tenho o ângulo correto aqui do joelho. É os 90 graus, não é? Mais ou menos os 90 graus, por cima do tornozelo. A partir do momento que estou cá em baixo, já tenho o meu equilíbrio feito e daqui vou subir e descer. Que top. Novamente com aquela ligeira inclinação à frente, para sentir mais no glúteo. Nós quando começamos de cima não temos bem percepção se o ângulo do joelho cá em baixo vai estar no nível certo. Se começarmos de baixo, ajuda logo ao equilíbrio, podemos colocar as mãos, e a pôr a posição certa, né, dos pés. E estamos logo no sítio certo. Aqui uma das coisas também que é muito comum o erro, portanto, cometerem erro é quando se fazem a fase, portanto, da subida, portanto, a fase concêntrica, em fazer a extensão do joelho, isto é, fazer isto é errado, não é? Portanto, meter o apoio ósseo aqui, portanto, há de se meter sempre aqui numa fase de mais tensão. Sim, estamos sempre em tensão, nunca vamos desmanchar esta posição, estamos sempre em tensão. Não precisamos de chegar ao total alongamento da perna aqui. Claro. Aqui não está totalmente esticado, tudo bem, voltamos abaixo. Este joelho viaja para baixo, mas também... E para trás, em pêndulo. Exatamente. É assim no ângulo. Porque a ideia, dá-me estas mãozinhas, vai lá se consegues subir. Ok? Mantém lá o apoio. Porque a ideia é ir para baixo e ao mesmo tempo para trás. Assim, neste movimento assim Mas a bola está a criar aqui um desafio. Não é fácil, a bola está aqui a criar um desafio. Exatamente. Portanto, a bola de futebol acaba por ser aqui um desafio adicional. É, por exemplo, é como fazer no TRX. No TRX também, Ana? Sim. Já agora vamos aqui ver o TRX também. Vamos ver aqui o TRX. Eu acho que o TRX também é interessante. E já muitas pessoas também começam a ter a TRX em casa, não já, Ana? Sim. Pronto, é exatamente a mesma situação, é um protocolo. Pronto, iniciar de baixo com a posição de 90 graus, o pé em apoio e depois fazer a força toda na perna da frente e esta está só a dar aqui um apoiozinho. Pronto, o TRX eu acho que até está abaixo demais, Ana, espera aí. Pronto, é isto. É isso, excelente. Agora reparem só o que a Ana estava a falar, que é não só fazer a fase de descida, mas também ir um pouco para trás. Reparem para onde é que o joelho está a ir, reparem o que é que o TRX está a fazer. O TRX está a ir para trás devido então ao movimento em que estamos a fazer para sentir mais no glúteo. Isto é mandar o corpo à frente. Pressionamos, essencialmente pressionamos com o calcanhar para cima também. Que top. Esquecer um bocadinho a ideia que é a ponta do pé que pressiona, mas sim o calcanhar. Pronto, Ana, eu acho que estão aqui dicas fantásticas para as pessoas lá para casa. Eu acho que sim. Para quem quiser levar o treino glúteo a outro nível. Pronto. Outra coisa que eu queria falar contigo e também há algumas coisas que me perguntam, às vezes no YouTube, seguidores, é relativamente ao treino para gestantes. Portanto, para grávidas. Quer seja pré-parto, durante a gestação ou então do pós-parto. Que dicas é que podes dar ao pessoal para quem está numa situação semelhante? É assim, os treinos devem ser adaptados e aqui adaptados é também o número de séries e o número de repetições de exercícios que faziam anteriormente pode já não ser ajustado, é mais isso. Ok. A grávida vai notar que se cansa mais, transpira mais, é mais difícil respirar e fazer os exercícios, portanto é preparar já psicologicamente que vai ter que haver uma redução provavelmente
da quantidade de atividade física e da intensidade. Claro, tem que ser ajustado como Tem que ser tudo, ajustada, sim, sim. Os exercícios até se podem manter os mesmos se for uma pessoa que já treinava regularmente. É só mesmo haver esse ajuste de intensidade. Então, e para quem nunca treinou e que agora que está a começar a ver o corpo a ter uma mudança e dizer assim, não, eu quero começar a treinar, que dicas Ana, que tu podes dar a alguém que nunca treinou e que agora gostava de começar a treinar numa situação semelhante? Primeiro de tudo, procurar um profissional. Não vai começar do nada a partir de casa, não é sozinha. É procurar um profissional que entenda dos exercícios. Eu aconselho muito o Pilates. O Pilates é sempre os exercícios que eu acho mais fáceis, mais eficazes, mais ajustados para as grávidas. Há exercícios que não se devem fazer, que é mais aqueles exercícios deitados de barriga para cima após as 16 semanas de gestação. Fora isso, dá para fazer quase tudo, mas eu aconselho imenso os exercícios de colchão. Colchão. Sim. E os exercícios também da ativação da parte pélvica, do assoalho pélvico. Glúteos, um bocadinho de ombro mais para treinar a postura, porque obviamente com o peso da barriga a grávida vai sentir a curvar um pouquinho e acho que é importante manter a postura, tanto a zona lombar, as costas trabalhadas, mas sim a zona pélvica e os glúteos fortes. Exatamente. Depois também vai acontecer em que a grávida depois também vai começar a ter depois as pernas mais inchadas, vai ter que começar a perder mobilidade e também se calhar é aconselhado também fazer depois algumas caminhadas. Exatamente. Também elevar as pernas, que é para fazer retorno venoso. Há aqui algumas tantas dicas que também podemos dar a vocês. Exatamente. Não é? Eu acho que caminhadas juntamente com alguns exercícios de musculação leves e pilates é o mais adequado para a grávida. Então, para quem já treina, e está grávida, continuar a treinar. Ponto. Continuar a treinar, exatamente. Vai ajudar muito, é muito melhor para a recuperação depois. Exatamente. Não é? Reduzir exercícios com barras, já fazia exercícios com barras pesadas em cima das costas. Muitas grávidas até conseguem fazer quase durante toda a gestação, mas eu acho que tem que ser uma pessoa que já muito bem treinada e sempre com acompanhamento para poder fazer mais ou menos isso. Pronto, ajustado, não é? Ajustado. Lunges, por exemplo, podem continuar a fazer, com o apoio da parede é sempre a minha recomendação, porque a pessoa já está com já não tem o mesmo equilíbrio corporal, não é? Porque uma barriga que cresce aqui altera o centro de gravidade da pessoa, não é? O centro de gravidade deixa de ser aqui, passa a ser mais à frente. Se vocês quiserem experimentar, vocês coloquem aqui uma melancia na vossa barriga, apertem com uma fita isoladora e vão ver como é que o vosso corpo fica instável. Exatamente, é mais puxado para a frente. Então, tudo o que é exercícios em que um pé está à frente do outro vai provocar mais desequilíbrio. Portanto, sempre que possível, ter um suporte para fazer esses mesmos exercícios. Se calhar não vamos tão abaixo, existe aqui um volume que não existia e que vai interferir com a perna da frente, por exemplo. Se calhar o lunge é feito mais aqui a meia distância só, não é? Lá de baixo. Vai limitar. O que se pode utilizar também pronto, como estavas dito, como disseste muito bem, a parte do Pilates, eu acho que sei que encaixa aqui perfeitamente. Se calhar de evitar impactos. O que é que tu achas? Impactos, sim. Impactos, tudo o que seja saltos para a caixa, esse tipo de saltos não vamos fazer. Pode haver uma subida e descida de degrau, ou subida e descida de step, mas controlado, sem impacto, sem salto. E a outra coisa que eu estava a dizer acerca de acima das 16 semanas de gestação, é porque a mulher, quando se deita de barriga para cima, ao ter a barriga aqui, vai pressionar mais a veia cava, portanto a veia cava que passa por aqui, e ao ter mais peso que possa pressionar nessa zona, pode levar a sentir-se mal, porque bloqueia a pressão arterial, é mais por isso, é mais pela pressão arterial do que propriamente pelo exercício em si. Portanto, as pontes de glúteos não são muito adequados, exatamente, quando a barriga já está maior. Ana, só mais uma situação, para quem tem a diástise, ou para evitar diástise numa situação de gravidez, o que é que tu sugeres, o que é que tu aconselhas? Pronto, a diástise também, neste caso, viria também... Pronto, é uma abertura natural que vai acontecer no nosso abdominal, vai sempre acontecer. Portanto, já não vai haver aqueles crunch abdominal. Isso, quando a pessoa descobre que está grávida, eu acho que pode deixar de fazer esse tipo de abdominais, pode eventualmente fazer ainda algumas pranchas laterais, frontais, até também às, eu diria, 20 semanas, até onde for confortável, para estar também naquela posição com a barriga assim para baixo. Até ali às 20 semanas ainda pode ser confortável, após isso eu acho que não. A lateral talvez, se houver
algum apoio na barriga, tentar fazer alguma prancha lateral com algum apoio aqui da barriga, eu acho que ainda dá para fazer um bocadinho mais à frente, mas evitar então os crunch, este tipo de abdominais, para não haver, porque assim, essa distância já está lá. Se nós vamos fazer o abdominal por cima, estamos a trabalhar um músculo numa posição em que ele já está mais rasgado, Claro, não é? Mais aberto. E vai dilatar ainda mais. Vai dilatar mais e depois vai ser mais Alinhado. complicado fechar após parto. E pós-parto, que exercícios é que tu aconselhas para ajudar a controlar a diástase? Hipopressivos, por exemplo. E hipopressivos, exatamente. Lá está, tudo o que é os Trabalhar exercícios transverso. Isométricos, exercícios de pilates que nós fazemos com consciência, não é? Não é nada que é um exercício muito rápido, são coisas que nós fazemos com realmente consciência e a pensarmos no que estamos a fazer e no que estamos a contrair, são sempre os mais adequados. Hipopressivos são bons, tudo o que é exercícios laterais, aqueles exercícios de pilates, seja de pernas, de glúteos, podemos fazer assim algumas rotações do tronco também para começar a treinar aqui a parte da cintura, mas sem estar a fazer, lá está, o crunch abdominal, portanto podemos fazer algumas rotações do tronco. Trabalhos de braços, não há muito a dizer, o trabalho de ombros e de costas, isso podemos começar a fazer. Uma das coisas também que deverá ser também então estimulada é também se calhar uma mobilidade pélvica, não é isso? Sim. Portanto, tudo o que é, portanto, amplitudes de pélvicas, de fazer, digamos, a abertura daqui do quadril, Exatamente. os 90-90. Movimentos. Os 90-90, que é aquilo que eu estava aqui a mostrar, que eu estava a falar, não é? Estes também são exercícios, se calhar, importantes, não é? Sim, das rotações. Sim. Os movimentos Exato. 90-90, não é? Também fazer, assim, alguns movimentos de, se calhar, de... Eu sou muito fraco, eu sou muito fraco, pá. Mas eu também. Eu sou muito fraco. Depois também se pode fazer o mermaid, não é? Exatamente. O mermaid. Sim, Depois mermaid. podes continuar a fazer, não é? Exatamente. Pronto, pá, Usar aquelas bolas mais suaves também. para trabalhar o adutor. Exatamente. Portanto, uma coisa mais... Tenho aqui. Tens aí mais pequenino? Perfeito. Sim. Qualquer coisa que seja assim até... Ok. Aqui só para fazer pequenos estímulos, não é? Exatamente, pequenos estímulos. Ativação. Isto ativa também a parte pélvica, os adutores e os abdominais. É outra forma de treinar os abdominais e toda esta parte aqui da zona pélvica, sem ser preciso grandes máquinas ou grandes exercícios, é uma coisa simples. Às vezes, mesmo não tendo uma bola, até apertar-se uma toalha, qualquer coisa que dê para pôr aqui entre uma as bola pernas. de ténis ou... Uma almofada, exatamente, uma Almofada. almofada, dá para apertar e também fazer Bem, um trabalho Ana, pélvico. grandes dicas. Epá, tínhamos muito aqui para falar. Certamente havia aqui muita coisa para falar ainda, mas já ficamos aqui com algumas dicas e depois também, se vocês quiserem saber mais, a Ana tem imensos vídeos no YouTube dela, em que vocês podem lá também consultar, em que tem tem passo a passo e por todas as fases da gestação, por exemplo. Sim, não é? sim. E não só, e também tens lá vídeos sobre de glúteo que falamos há bocadinho. Exato. Então, Bocadinho de tudo. qual é que é o teu canal do YouTube? É Move com Ana Moraes. E estou por lá, tenho vários vídeos de várias partes do corpo, de várias fases da vida também, sei mais de emagrecimento, sei mais para ganhar massa muscular, sei para gestação, portanto está lá um pouquinho de tudo também. É pá, que top. Então, pessoal, passem lá já, vão lá já ver todo o conteúdo que a Ana tem, está bem? E ponham um like e subscrevam o canal dela. Tá, Ana? Ana, pronto, eu acho que já entregamos aqui, portanto, bastante valor aqui às pessoas, porque conhecimento, aqui alguns exercícios para vocês também poderem agora também começar a introduzir em casa. Exato. E acho que agora falta-nos então irmos ao nosso podcast. O que é que tu achas? Vamos lá. Cristina, vamos ao podcast? Hã? Diz lá. Vamos ao podcast? Vamos, pois. Vamos? Deixem aqui também na caixa de comentários do vídeo que outros treinos querem que o Ricardo Lino vos traga. Sim? Fica o desafio. Boa. Então vá. Aí uma pera, meninas. Yeah! Juntos conseguimos.